Amém? Amém. Paz do Senhor. Amém. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Ela é sobre a Páscoa. Está chegando e Deus colocou para mim que seria importante compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse assunto. E aí eu queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Êxodo capítulo 12. A gente vai percorrer vários versículos e a ideia aqui é fazer um cruzamento entre o que Deus falou para Moisés e o que aconteceu com Jesus, tá? Que às vezes a gente vê sobre a Páscoa e a gente acha que o que Deus instituiu lá no passado não é a mesma coisa que Cristo fez, mas Deus não dá ponto sem nó. Então, Ele é maravilhoso nesse sentido. Todos acharam? A gente vai ler do verso 1 até o verso de número 20, tá? São vários versículos, então pode acompanhar por aqui também. Você sabe que está muito pequeno. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá a vós outros, santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia terei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo.
Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Amém? É um texto extenso. Deus coloca várias ordens para o povo seguir, para eles serem salvos. E eu creio que Deus tem bastante a falar para a gente sobre isso hoje. Amém? Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por conduzir as nossas vidas. Sem o Senhor, nada seríamos, Pai. Pai, que o Senhor possa estar abrindo nossos ouvidos, que o Senhor possa estar nos deixando atentos, tirando qualquer distração, qualquer coisa que possa nos desviar do foco aqui, que é a Tua Palavra, Pai. Nós oramos aqui em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, depois que passou aí a Páscoa, na verdade, passado aí o Carnaval, né? Aí o pessoal entra no período da Quaresma e algumas pessoas gostam de fazer o quê? Se privar de alguma coisa, e é só nesse momento que elas não pecam, vamos dizer assim. E depois, quando chega na Páscoa, o que acontece? Extravasa tudo aquilo que deixou para trás. Mas eu creio que não é essa a Páscoa que o Senhor tem para a gente, né? A Páscoa do Senhor é outra coisa. E a Páscoa, ela também envolve muita coisa do paganismo. Mas hoje também eu não quero falar sobre esse detalhe, que até tem um vídeo no próprio canal nosso do YouTube lá, que foi o ano passado, que eu falei sobre a parte pagã disso, que foi num grupo caseiro aqui, que é o Qual é a Sua Páscoa, o Cristo ou o Chocolate, né? E então, se depois alguém quiser ver o que tem de paganismo envolvido, pode dar uma olhada lá. Quando a gente estava aqui nos dias lá do Retiro das Famílias, a gente falou um pouco sobre posicionamento, né? Que Josué, né, ele se posicionou lá perante a congregação de Israel e também perante a família dele naquele momento, né? E nós, como cristãos, né, os pequenos cristos, nós também temos que nos posicionar. A gente não pode deixar as coisas do mundo, às vezes, entrar na nossa vida, porque elas vêm sorrateiras e a gente menos percebe, a gente já está totalmente influenciado, né? Porque às vezes a gente fica pensando que vai ser uma coisa muito impactante, uma coisa que vai vir com tudo, porém não é bem assim. Ele vai entrar devagarzinho, ele vai colocar várias coisas na nossa mente, várias dúvidas, e aí quando vê a gente já está envolvido nas coisas e não sabe mais o que vai fazer. Aqui nesse texto, a gente está num período onde houveram 400 anos de escravidão do povo do Egito. Depois que José faleceu, um faraó assumiu e o povo de Israel começou a ficar como? Começou a ficar esquecido e virou escravo do povo do Egito. Sempre que a Bíblia fala de Egito, a gente tem que pensar que é um mundo, tá? Isso é uma coisa para a gente poder entender até o Novo Testamento, algumas passagens. Então o Egito sempre vai representar o mundo. E Moisés foi chamado por Deus ali, no Êxodo, no livro de Êxodo, para fazer o quê? Para libertar o povo, certo? E um paralelo interessante aqui, até ontem a Ana Júlia me perguntou, você sabe por que ficou 400 anos sem falar nada? Aí agora de manhã eu tive um estalo aqui, falei, é a mesma coisa que aconteceu aqui, ficaram 400 anos presos, escravos do Egito, e depois 400 anos sem aparecer nenhum profeta, e Deus mandou Jesus para salvar. Aí já começam os paralelos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então Deus, ele escolheu Moisés e Jesus para livrarem o povo, cada um na sua situação. E a gente precisa ser atento a isso.
Colossenses 1,13 fala pra gente o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, Paulo está afirmando que nós fomos libertos e fomos transportados, transladados, porque nós não somos desse mundo. Nós temos que ter isso em mente, para que a gente não possa ser afetado pelas coisas que vêm do mundo. E eu queria trabalhar com vocês alguns pontos importantes que tem nessa passagem e fazer alguns paralelos, e inclusive deixar um outro versículo que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Ele fala que lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. E da verdade, desculpa. O título dessa mensagem eu coloquei como quem nos salvou foi Cristo. E eu creio que isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Não só hoje, mas para sempre. Porque se a gente tiver essa certeza, a gente vai conseguir caminhar dentro das coisas de Deus. Deus me falou muito forte sobre isso, que quem salvou foi Cristo. Amém? Eu separei sete pontos aqui, são vários, mas a gente não vai se delongar muito neles. Vou fazer algumas coisas importantes aqui. Primeiro, ele fala sobre a escolha do cordeiro, que está em Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Quando Deus institui isso, e depois ele vai falar o quê? Que as famílias têm que ver o quanto que precisa cada uma comer, e isso ele está falando que as pessoas têm que se juntar, elas têm que viver em comunidade, né? Então ele está trazendo aqui que tem que escolher um cordeiro, e esse cordeiro aqui, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, é o cordeiro pascal, é Cristo. Então, escolher um cordeiro, Deus escolheu um cordeiro para nós, que foi Cristo. Ele enviou esse cordeiro para nós aqui no dia 10 do mês de Abib. Mês de Abib, depois eu tenho um bônus no final lá, que eu tenho um calendário, vou mostrar onde fica. Mas é mais ou menos entre março e abril, tá? E o dia 10 aqui, se você pegar na Bíblia e começar a fuçar, você vai entender que é o mesmo dia que Jesus fez a entrada triunfal lá em Jerusalém. Então a Bíblia, no Evangelho de Marcos, ele dá algumas trilhas de como seguir esses dias. Então você vai fazendo a conta e você consegue encontrar aqui que foi no dia 10. Então, no mesmo dia que as famílias tinham que encontrar e separar um cordeiro, Deus separou o cordeiro dele para viver ali a sua última semana, a semana que ele iria morrer. Então, Deus escolheu o seu único filho para dar em favor de nós. Então, a gente tem que ter isso em mente também, porque nada, eu já falei isso quando eu falei sobre o perdão, nenhum pecado que nós temos pode ser superior àquilo que Cristo fez por nós, para a gente não pedir perdão, para a gente não seguir em frente, não fazer as coisas. Então a gente tem que pensar que o maior sacrifício de todos foi o de Deus enviar o seu Filho, o único Filho, para nos salvar. E ele não precisava fazer isso, mas ele fez. O segundo ponto, Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Sem defeito significa sem pecado, sem nada para
ser usado contra ele. Jesus fez uma trajetória perfeita. Ele mesmo sendo homem, ele conseguiu se livrar de tudo que a gente faz e seguir corretamente. Fazer tudo aquilo que nós não conseguimos, que é fugir do pecado. Até essa semana, eu já estava meditando nessa palavra já, e até falei para a Ana Cláudia, né? Teve no caminho que eu faço para chegar no trabalho, eu vou caminhando, né? E um cara de rua, ele me chamou. E ele falou assim, viu, vem cá, você já passou a perna no diabo? Aí eu falei assim, pô, não sei, acho que não, né? Aí ele falou assim, cara, é muito fácil, é só você não pecar. Aí eu falei assim, caramba, que coisa, né? Deus usou. Exato. E eu já estava pensando nisso, eu falei, olha, tá vendo? Ser sem defeito, passar o diabo, é isso. É tão simples quanto isso. Quer passar a perna nele? Não peca. Eu falei, nossa, que coisa, né? E aí eu fui depois pensando nisso até chegar no trabalho. Mas você vê, é uma coisa impressionante, né? Um cara ali, totalmente aleatório, no meio da rua. Ele estava pegando umas latinhas assim. Aí eu passei por ele. Aí ele falou, viu? Aí eu, oi? Aí ele pegou e me falou isso. Eu falei, caramba. Eu falei, caramba, é isso que a gente precisa fazer. Ser sem defeito. Ser sem mácula ali, né? Como Jesus foi. E Paulo fala isso em Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é Jesus. Aleluia. Ele mesmo aqui, enfrentando situações, o povo esperando vir um cara que ia guerrear, e ele com amor conseguiu conduzir todas as coisas no seu ministério. E até estava falando com o Fih esses dias, né? Que Jesus, ele ficava irritando os caras, né? Porque até a gente chegou na conclusão que se ele não irritasse, ele não ia ser crucificado, né? Então ele precisava, né, mostrar de uma forma mais dura ali para o povo como eram as coisas, né? E acabou irritando muita gente, né? Que achava que seguia a lei e as coisas da melhor forma ali naquele momento. Terceiro ponto, sacrifício do cordeiro. Êxodo 12:6. A consumação da morte... E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Crepúsculo da tarde, tem uma Bíblia, que a Bíblia da Ana Cláudia é a versão que tem traduzido essa hora, porque normalmente fala a hora nona, tem algumas coisas que a gente às vezes não entende muito bem, mas na NAA, se a gente abrir em Mateus 27, 45, 50, ele vai falar desde a hora sexta até a hora nona, mas na NAA fala diferente. Matará no crepúsculo da tarde. Não, Mateus 27, 45, 50. Que daí ele fala qual é a hora certinha e a gente consegue cruzar isso com o crepúsculo da tarde, que é a hora que Jesus foi também morto. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Isso. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em voz alta, dizendo: É isso aí. Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso dizem: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida em vinagre, colocando na boca de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, falando outra vez em voz alta, entregou o Espírito.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, a terra tremeu. Não era até os 50, né, gente? Isso. Mas é isso aí. Então, eu deixei aqui na versão ARA, mas na NAA ele dá esse detalhe, né? Eles já traduziram o horário aí, a gente consegue entender o crepúsculo da tarde, né? Então, no dia 14, que foi a sexta-feira, foi o dia que Jesus foi crucificado e morto. Então, aqui mostra exatamente o que aconteceu desde o dia 10 até o dia 14. E depois lá no finalzinho, lá, se der tempo, eu vou passar uma timeline que mostra desde o dia 10 todos os eventos que aconteceram até chegar no dia 14 que ele foi morto. Mas aqui o importante é a gente saber que Deus ele fez ele mostrou para o povo no Egito que para ser liberto eles precisavam fazer alguns procedimentos, e na Páscoa, na nossa Páscoa, que é Jesus, ele mostra o que Cristo fez para nos livrar dos pecados, né? Pagar pelos nossos pecados. Quarto ponto, o sangue nos lava dos pecados. Êxodo 12:7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui o sangue do cordeiro, ele precisava ser o quê? Eles tinham que tirar o sangue do cordeiro e passar na porta para proteger. E o que acontece com o sangue do cordeiro no nosso caso? Ele nos lava também dos pecados. E o pecado, ele traz o quê? Morte. E o que aconteceu com o pessoal lá em Israel, no Egito? Eles estavam passando por um momento onde Deus iria mandar mais a última praga, a 10ª praga, e com isso ele ia acabar com os primogênitos. Então, uma forma de Deus dizer para o povo que eles seriam salvos seria pelo sangue, que foi da mesma forma que aconteceu conosco. Jesus veio e derramou seu sangue na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser livres e libertos do pecado, né? E ali no caso, o povo foi livre da morte, né? O primogênito não morreu, então eles poderiam seguir em frente. Então, quando Cristo faz essa mesma coisa na cruz, ele quer mostrar para a gente que o sangue dele está nos cobrindo, o sangue dele nos cobre, e é por isso que nós podemos estar aqui hoje, né? Então a gente tem que pensar que nós somos salvos da nossa natureza carnal. E é por isso que a gente não pode deixar nossa natureza carnal vir à tona. Porque daí a gente está renegando tudo isso que Cristo fez por nós. No momento que eu vou pecar, vou fazer qualquer coisa errada, eu estou falando o que para Deus? Deus, eu já sei que Ele já pagou lá, então eu vou fazer um pecadinho aqui e está tudo certo. Mas a gente sabe que não tem pecadinho nem pecadão. Então a gente precisa estar atento aí, né? Então a gente não pode deixar a gente ser preso nessas coisas. Não é porque a gente sabe que Jesus pagou pelos nossos pecados que a gente tem licença para pecar. Eu vou pecar, depois eu peço perdão e depois está tudo certo. Não é bem assim que funciona, né? Uma vida de santidade não é assim que funciona. Então a gente tem que se livrar aí da natureza carnal e nos livrar de Satanás, consequentemente, certo? O quinto ponto, sem fermento e com ervas amargas. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Quando a Bíblia fala de fermento, ela está falando de pecado. Porque o fermento na massa, ele vai fazer a massa crescer. Então, se a pessoa tem um pouco de pecado, isso vai sendo alimentado, né? A Ana Cláudia, ela tem aqueles fermentos lá que tem que ficar alimentando, né? Isso. Aí, no caso, o que acontece? Imagina que você é esse fermentinho. Ela tem acho que é uma farinha lá, e aí ele vai crescendo. Então,
cara tem um pouquinho de fermento na vida dele e não se livra desse fermento, esse fermento vai fazendo o quê? Vai aumentando, vai aumentando. Então você vê que vai chegar uma hora que você vai viver uma vida cheia de pecados, que é igual esse fermento, vai só crescendo. E é por isso aqui que Deus fala que tem que ser sem fermento, porque tem que ser sem pecado. Porque a gente tem que ser livre do pecado. A gente não pode viver uma vida fermentada, vamos dizer assim, né? Porque o pecado, ele está aí. Imagina o fermento, ele não é um pozinho, um pouquinho do pozinho, ele é sutil. Ele vai entrando na sua vida, vai fazendo as coisas com sutileza. Posso voltar um pouquinho no passado, porque tem tudo a ver com isso. Porque a gente fala, tem até uma frase que no jargão hoje, que eu sou limpo, lavado no sangue do Cordeiro. Então, abram comigo Apocalipse 22:14. Não se esqueça que Apocalipse é um livro profético. Sim. Amém? Amém. E aqui eu quero dizer uma coisa, aí tomar cuidado às vezes com as traduções, né? Porque tem algumas traduções, eu tenho alertado os irmãos que algumas traduções têm tirado o texto que está entre parênteses. Só que o texto que está entre parênteses consta no manuscrito. Sim. E olha o que diz o texto. Bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, ou todo aquele que ama e pratica a Mentira. Entenderam aí? Então, olha como é séria essa questão da gente ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Que nós vamos ser as nossas vestes perante o Cordeiro, precisa estar Limpo. E algumas versões estão cortando isso. Algumas versões colocam assim só. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. Lavar no quê? Vocês prestam atenção nisso? Uhum. Vocês percebem o perigo? Então nós precisamos estar muito atentos, porque o sangue de Cristo tem poder. Amém. Sim. Há poder no nome de Jesus. Amém. Não quero falar nada, só quero ler o versículo que fala exatamente sobre essa questão do pecado. 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o Senhor. Amém. Resume, né? E quando Cristo nos lava dos pecados aqui, ele aqui está falando, né, que para a gente comer os pães asmos lá na época, porque é o pão sem fermento, e essas ervas amargas. As ervas amargas aqui significa que o evangelho, ele vai ser amargo para descer. Mas para viver uma vida em santidade, precisa disso. A gente não pode só comer o que é gostosinho, né? Então a gente precisa também digerir isso daqui. E quando ele fala de ervas amargas, é para dar esse sentimento para as pessoas, de que não vai ser fácil, vai amargar, mas
tem vitória. É o melhor. Aleluia. Exato. E é isso que vai nos transformar. É o Evangelho. Porque quando ele fala isso, ele quer mostrar para as pessoas que é complicado, mas tem vitória nele. Amém? Sexto ponto. Não podemos deixar para depois. Êxodo 12:10. Não deixareis até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Aqui ele está falando que o evangelho é para agora. Você tem que ser transformado agora. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você começou a viver uma vida sem pecado, fugindo do pecado. E agora, você não pode deixar para depois seguir a Deus. Você tomou uma decisão, é posicionamento. A gente já falou sobre isso. Então, quando toma uma posição de aceitar Jesus, de viver uma vida em santidade, de seguir o que Deus tem para mim, eu não posso deixar para depois. Ah, depois eu vejo isso. Ah, depois eu faço. É procrastinar. Procrastinar não é de Deus, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque se a gente deixar para depois, a gente vai dar brecha. E se a gente der brecha, a gente sabe quem entra nela. E entra fácil, né? Tanto é que se a gente for pegar lá depois, quando ele fala ali na continuação de Êxodo, ele fala que naqueles 7 dias eles têm que limpar a casa. Porque mesmo que se eles fizerem o pão lá com fermento, o meio que o fermento fica espalhado. Então eles têm que limpar a casa. Tem vários louvores aí que falam que nós somos a casa, que Cristo vem habitar em nós. Então, o que ele está falando ali? Tem que tirar esse fermento da nossa vida. Mesmo que ele esteja lá invisível. O pecadinho de estimação. A gente tem que ir lá e tirar ele. Para que daí a gente possa viver aquilo que Deus tem para a gente. Porque a partir do momento que eu deixo para depois, coisas podem acontecer, né? A gente sabe, o mundo é dinâmico. Cada hora ele se reinventa para pegar a gente, né? Quando você acha que escapou de uma coisa, você está caindo em outra. E é muito rápido. Ele vem e você nem percebe, né? Igual o Chico falou, né? Sempre fala, né? Do celular e tal. É isso aí, o celular toda hora você não está atualizando lá as coisas. O diabo atualiza também. Ele não fica só ali naquele mesmo Reels dele ali de sempre. Ele vai toda hora aqui, ó, mexendo. Ele vai atualizando o feed dele. Se a gente bobear, a gente cai, né? E tem que tomar cuidado com isso, porque Deus não quer que a gente fique caindo nessas armadilhas. E o diabo se reinventa. 7º ponto. A morte é o salário do pecado. Êxodo 12:3. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Depois, Êxodo 12:19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural. Então aqui ele está falando o quê? Que todo mundo que se converteu ao Evangelho, se viver em pecado, é a morte. Vai ser eliminado da congregação, né? Então, quando Paulo também fala que a morte é o salário do pecado, é isso. Nós não podemos viver uma vida pecando e achar que vai dar tudo certo. E morte aqui é morte espiritual, né? Porque pode ser que o nosso corpo viva, né? O diabo às vezes vai querer que a gente fique vivendo. Mas pode ser que a nossa morte também seja física, dependendo do pecado que a gente estiver envolvido. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque viver afastado de Deus é difícil. Se viver com Deus muitas vezes é difícil, imagina viver afastado de Deus, né? Viver uma vida longe. Pode até parecer que é boa, mas o diabo cobra, e cobra caro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a partir do momento que eu decido pecar, é consciente. Lembra que eu falei do Acã lá, aquele dia do Josué? Ele fez consciente. E o que aconteceu? Foi queimado.
Então, assim, a gente precisa pensar nisso. E a morte, ela passou pelos filhos de Israel ali e não pegou eles, porque eles estavam protegidos pelo sangue, da mesma forma que nós. Então, nós temos que fazer valer esse sangue que foi derramado. Amém. Para que nós possamos viver o que Deus tem pra gente, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente aqui. E a gente tem que tomar cuidado porque o diabo dá suas investidas, né? E ele vai tentando, vai buscando, você escapa aqui, ele vem te pegar dali. Então a gente tem que estar sempre o tempo todo em alerta, vigia. Jesus fala isso nos evangelhos, que a gente tem que vigiar. Sem cessar. Por quê? Porque se a gente não vigiar, a gente baixa a guarda, ele vem e se aproveita. São brechas que a gente não pode dar na nossa vida. E isso é importante para a gente. E concluindo tudo isso, a Páscoa ela celebra a libertação do anjo da morte. Não é tudo isso que a gente vê por aí. A gente tem que pensar que a Páscoa ela vai nos libertar. Tudo isso que Deus instruiu para o povo lá no Egito e tudo isso que Jesus fez por nós é para mostrar para a gente que a gente tem que viver em comunhão com Deus. Se a gente segue aquilo que Deus tem para nós, nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir o caminho que é correto. E Cristo quer um relacionamento eterno conosco. Por isso que Ele fez isso para a gente. Ele não quer que a gente viva uma vida desregrada, cheia de coisas que não são corretas. Deus ele tem um plano para nós. Amém. Desde do começo. Mas a gente vive insistindo em sair desse plano, fugir desse plano. E o mundo vai colocando coisas para que esse plano de Deus não seja cumprido. E a gente tem que estar atento. E nós, como cristãos, né, os pequenos cristos que eu falei no começo, nós temos que passar isso para frente. Amém. Mostrar para as pessoas que é dessa forma que as coisas acontecem. Tem 3 versículos aqui. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, isso aqui mostra o porquê que Cristo morreu por nós. 1 Coríntios 15:20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, aqui estamos falando o quê? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E é por isso que nós cremos nele. Muitos dos apóstolos na época só realmente acreditaram no que estava acontecendo depois que viram que Ele ressuscitou. Né? Tomé é um que tem que ver para crer. Então, é isso. E Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então, Ele é digno de receber isso de nós. E nós temos que nos esforçar para fazer isso por Ele. Porque nós não podemos deixar Ele sequer pensar que nós não damos valor naquilo que Ele fez. Né? E se os irmãos permitirem aí, eu fiz uma cronologia dos dias e tem um cordeirinho aqui, os efeitos especiais. Quando eu falei lá do mês, então hoje nós estamos aqui, né? No Adar. Então, hoje, o dia 25 de fevereiro, nós estaremos no mês de Adar 1. A Páscoa nossa vai ser dia 30 de março, se eu não me engano. Então, estaria aqui nesse meio. E eles celebravam aqui no dia 14 de Nissan, né? Que
foi o nome que depois virou, que antes era Abib e depois virou Nissan. Então esse aqui é o calendário lá das festas judaicas, contrastando aí com o nosso calendário. Estava ontem vendo um episódio do The Chosen, eles estavam nessa daqui do Purim. Você sabe, por exemplo, esse ano, Israel, eles comemoram quando? O que eles falam? A Páscoa para eles, que quando exatamente que é? 14, seria 14 de abril, nosso abril? Hoje, será que está sendo isso? Não sei. O calendário, porque ele segue o calendário lunar, né? Não segue o nosso calendário. Mas é mais ou menos nessa época. Mas aí vai ser aqui, né? Nesse meio aqui. Exato. Porque você pode ver aqui que abril passa um pouquinho, né? Mas ó, o meio, 14, seria mais ou menos no meio aqui do Nissan, que vai pegar depois do dia 20 de abril, mais ou menos. Por aí. Mudou 15 anos. Exato. No dia 10, então, em Êxodo fala, né? Falar toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro para si. E no Novo Testamento, Marcos 11, 8 a 11, e muitos estenderam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então aqui foi quando Jesus entrou, e é o dia 10 do mês de Abib. No dia 11, para o povo hebreu lá, não tinha nada específico, né? Que eles só aguardaram até o dia 14. Né? Então eles viveram a vida deles normalmente. Mas aqui, se a gente pegar aqui no Novo Testamento, ele fala, Marcos 11, 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então, ali ele já começa a mostrar que já mudou o dia. Então, ele entrou num dia, passou a noite, no outro dia ele já foi fazer as coisas lá que ele tinha. Aí ele complementa aqui, foram para Jerusalém, entraram no templo. Então, vai acontecendo uma série de situações aqui. Que aqui no dia 11 é o dia que ele amaldiçoa a figueira, que o dia que dava frutos. O que mais? E ele também tem aquele relato lá que ele vai purificar o templo, que é esse que está aqui marcado aqui. Depois o dia 12 e 13, na Bíblia ele meio que fica, não dá para lendo ali, você não consegue diferenciar se é o 12 ou o 13, mas pelas contas depois ele fala. Aí ele fala aqui, ó, dali a 2 dias era a Páscoa. Então, é o dia 13. Não, dia 12, né? Porque o dia 14 vai ser o dia da morte. A minha Bíblia aqui fala que o judeu comemora no mês de Nisan. Isso. Dia 14. Isso, é aqui De 27 a 4 de abril. que é o Nissan. Exatamente, 27 a 4 de abril. Que era a Bíblia e depois virou a Nissan. No dia 13, foi o dia que Judas vendeu Jesus. Né? Então, é um dia importante. Jesus fez a ceia nesse dia e foi para o Getsemane. Lá ele foi preso, foi levado para o Sinédrio. No Sinédrio eles condenaram ele, mas eles não podiam fazer nada, porque era uma coisa deles e eles estavam sob o governo de Roma. Então eles precisavam fazer o quê? Precisavam levar ele para alguma autoridade. Levaram para Herodes, que falou que também não tinha nada contra o cara, e para Pilatos, que também lavou suas mãos e disse que não tinha o que fazer, porque também era uma coisa da religião deles e que não tinha o que ser feito naquele momento. E no dia 14, que é o dia que Jesus foi morto, foi no Antigo Testamento, fala que foi guardareis até o 14º dia deste mês, e vai ser imolado no crepúsculo da tarde. Lucas 23, 4 fala que o cordeiro tinha que ser sem mácula, né? Sem nada contra ele. E é aqui que Pilatos fala, disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo crime algum. Então nem um cara de fora, que não sabia nada das coisas de Messias, de nada disso, porque os romanos seguiam uma mitologia deles lá, né, os vários deuses,
E eles não tinham essa noção. E Pilatos falou, eu não vejo nada. E aí que vem aquele negócio de lavar as mãos lá de Pilatos. Ele lava as mãos. Lembra que naquela época eles poderiam soltar um prisioneiro, deixou o povo escolher. O povo, influenciado pelos fariseus, começa a falar que tinha que soltar Barrabás. E soltou Barrabás. Cristo foi crucificado. Então, Tinha um propósito definido. sim. Então é isso. As pessoas às vezes preferem salvar o bandido do que salvar o que vai ser o salvador da vida delas. Exato. Então, esse é o timeline aí dos eventos que ocorreram, né? Mas, João, que interessante. Eu claro, sabia dessa associação da Páscoa lá no Êxodo com Jesus, né? Mas nunca tinha pensado que cronologicamente bateria também, dia por dia. Que coisa linda. Deus tem muitos detalhes em tudo. Né? Que tremendo isso. Porque qualquer estudioso judeu que tivesse conhecimento desses passo a passo de Jesus, mais indesculpável eles ficariam. Pelo fato, né, de que Jesus realmente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Né? Nós os conhecemos, mas em várias outras situações, Deus foi minucioso. Né? Eu estou seguindo lá a leitura lá do Walker, né? Bem que eu estou um pouco atrasado. Né? E hoje eu estava lendo números. Né? É difícil quando chega em Levítico, números, a gente deve querer, vou passar por Dá uma bugada, né? E aí, quando ele começa a falar de alguns números lá, das tribos, tal, eu falo, deixa eu somar. Mas não, lá, mas então, como Deus é detalhista, né? Como ele é detalhista, aí depois ele fala, não, e a soma foi tanto. Quer dizer, eu lá preocupado em fazer a soma, está lá na frente. Desde Gênesis, ele tem todos os detalhes. Por exemplo, um detalhe que, quando o Senhor mandou contar os varões das tribos, né, ele mandou contar de 20 anos para cima. E quando ele mandou contar os levitas, de um mês de vida para cima. Então, olha, a consideração... 150 anos. Não, de um ano para cima. Não, para contar quantos levitas existiam. De um mês para cima. Né? Depois ele faz a contagem daqueles que exerceu o sacerdócio, que é de 30 a 50 anos. Então, desde um mês de vida, Deus já estava olhando para aquele bebê, falou, um dia você vai ser sacerdote. Você vai cuidar do Servir na casa. Tanto que aí o somatório daqueles de 30 a 50 anos deu, eu vi isso hoje, né, por isso que eu estou lembrando mais ou menos, 8.000 e poucos. Então havia 8.000 e poucos servindo no tabernáculo. Aí a gente vai lá para a época de João Batista, que o pai de João Batista era um desses, né? Que eles faziam turnos, né? Eles moravam em todo o reino, todo o estado de Israel, mas eles iam para Jerusalém para seguir os seus turnos, né? Então assim, a gente vê como Deus é detalhista, né? A gente é que não presta atenção, né? Sim. Então quem estudar mais a fundo essas questões vai se vislumbrar cada vez mais como que Deus opera, como que Deus faz, como Ele é cuidadoso e como Ele é cuidadoso com os princípios dEle, com os mandamentos dEle, com a vontade dEle, né? E cuidadoso no amor dEle por nós, né? Sim. Assim, essa questão da Páscoa aqui tem muito mais coisa. Exato. Tá. Eu quis dar uma resumida mais nesse sentido aqui, para a gente entender essa questão do porquê nós somos salvos e quem nos salvou foi Cristo. Né? Então, para a gente ter isso em mente, ainda mais agora que o mundo vai vir com várias investidas aí na Páscoa, né? Mostrando uma Páscoa totalmente diferente da Páscoa que a gente deveria estar se lembrando aqui e pensando. Então, agora pensa um pouco. O judeu tinha todo esse simbolismo em relação à Páscoa. Aí Jesus chega e na Páscoa, a última que ele estava comemorando com os discípulos, ele faz o quê? Ele liga a ceia. Sim. E ele termina falando que fazer isso Em memória de mim. toda vez que comerdes do pão, tomares do cálice, lembra. Então você percebe a ligação que aí Cristo faz da Páscoa à ceia, o ato salvífico dele. Sim. E qual a reverência que nós temos, né, a alegria com a ceia. Sim. Falar nisso no próximo domingo a gente vai estar celebrando a ceia. Então, Amém. assim, vocês percebem?
Por isso que Paulo fala que a ceia não é para remissão de pecados. A ceia é para celebrar isso aí. A vitória que Cristo fez lá no Êxodo. Porque no Êxodo ele venceu. Porque são 2 êxodos, né? Um para fugir do mundo do Egito e o outro para fugir do pecado. Aleluia. Né? É isso. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por tanta revelação, Pai. Amém. Obrigado por nos mostrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, nos fortificar mais ainda nessa verdade que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor nos lavou dos pecados e que nós devemos viver uma vida em santidade, Pai. Que nós possamos ter isso em mente e buscar cada vez mais, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos aqui, arrependidos de todas as bobagens que nós já fizemos e agradecemos, Pai, pelo Teu zelo conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, nós queremos agradecer nesta manhã, Senhor. Porque a Tua palavra, ela fala o nosso coração. A Tua palavra move as águas. Senhor, eu quero unir a fé do João, todo o empenho, ele se dedicou, se preparou. E com certeza, o Senhor está nesse empenho, o Senhor está nessa dedicação. E nós não queremos sair desta manhã, desta reunião, indiferentes, Pai. Como nós na sexta conversávamos um pouco ali, a importância da gente parar e refletir o como nós temos responsabilidade com a presença de Deus em nossas casas. Senhor, eu quero rogar nesta manhã que a gente esteja sensíveis, Pai. Sensíveis à Sua presença, Senhor. Aquilo que o Senhor está falando, Senhor. Pai, que tremendo. Às vezes a gente está andando na rua, pensando em tantas coisas, e alguém aleatório chamou o João ali. E da mesma forma eu creio que cada um de nós aqui temos essas experiências. Porque o Senhor tem falado, Pai. Que, Senhor, não permita que o nosso coração fique empedernido. Nós queremos estar sensíveis para aquilo que o Senhor está falando. Pai, traz o perdão aonde precisa haver perdão. Traz a cura aonde precisa haver. Senhor, nós rogamos, como já falamos nesta manhã, mas eu quero mais uma vez pedir a Ti, Senhor, milagres, Pai. Milagres em nosso meio. Eu não sei se há alguém aqui que ainda o coração está pesado, Senhor, ou o coração está apreensivo por alguma situação que talvez nessa semana eu quero pedir a Ti, Deus, um milagre, Senhor. Porque o Senhor é Deus de milagres. Como foi dito aqui, o Senhor é Deus de pequenos detalhes. O Senhor conhece, Senhor, e eu quero pedir a Ti nesta manhã, Senhor, por milagres, Pai.